Olá, estamos chegando para mais uma edição da Roda Política na TV Sudeste. A TV Sudeste que tem esse olhar totalmente diferenciado para a região mais importante do estado de Goiás, que é a região Sudeste. Estamos também no jornal Dito e Feito. Estamos aqui para discutir algo que mexe diretamente com a sua vida. Estamos aqui para falar de política. E a gente está fazendo essa roda girar, ouvindo pessoas, ouvindo esses agentes políticos que se interessam pelo atual momento que vive a cidade e, por que não dizer, também o futuro de Catalão. O que essas pessoas que principalmente estão imaginando participar do próximo pleito eleitoral, que são as eleições municipais, têm a dizer? Nós estamos aqui para ouvi-los e retransmitir tudo isso para você que nos dá a honra da sua audiência e confia no trabalho da TV Sudeste, do jornal Dito e Feito, nessa parceria, nessa dobradinha, para levar informação séria, informação de conteúdo e de relevância para você que nos honra com a sua companhia, com a sua audiência. Bom, como a gente anunciou, hoje nós estamos recebendo aqui a pré-candidata a prefeita de Catalão pelo Partido dos Trabalhadores, a professora Maria Moura, acompanhada do secretário municipal do PT de Catalão, o professor, também professor, Luiz Carvalho. E aí sim, agora todo mundo no vídeo também me acompanha para essa entrevista, naquela câmera lá, Paulino, todo mundo olhando lá para cima, ó, Antônio Paulino, o fundador, diretor, editor-chefe do jornal Dito e Feito, vai me ajudar nesse bate-papo a partir de agora. Sempre importante a gente discutir esses assuntos que mexem com a vida de todo mundo, né? Então vamos receber os nossos convidados, né, Paulino? Tudo bem? Návio, é sempre com reiterada alegria, prazer que eu estou aqui mais uma vez para a gente bater esse papo com esses dois ilustres petistas. E não adianta ninguém falar também que não gosta de política, né? Porque a política nos cerca por todos os lados. Todo jeito que a gente mexe, estamos lidando com a política. Então, é importante saber que as nossas vidas estão envolvidas com a política. Uma alegria, um prazer estar aqui mais uma vez e vamos tentar, então, extrair o que há de mais interessante e importante nas propostas do PT para administrar Catalão através da Maria Moura. Pois é, Maria, a gente vai falar, ela é pré-candidata, Paulino, calma aí, é todo um processo, né, Maria Moura? Mais uma vez, seja bem-vinda à TV Sudeste. Boa tarde, Návio, boa tarde, Antônio Paulino, boa tarde, professor Luiz, e boa tarde aí os seus telespectadores. Olha, Antônio, de entrada, a nossa gratidão por esse momento, por essa oportunidade da gente bater esse papo, como você está dizendo, falando essencialmente de política. Política é o que nós gostamos, é o que nós fazemos e é o que nós praticamos. E o nosso desafio é fazer com que as pessoas se tornem encantadas pela política e venha fazer parte, porque a nossa vida é organizada a partir de decisões políticas. Ou desorganizada, né, Maria? Ou desorganizada, dependendo da orientação, da escolha que você fizer. De modo que toda ação, escolha, nossa, ela é uma escolha política. E as pessoas precisam saber disso. E é preciso cada vez mais discutir sobre esse assunto, sobre política, e aquela velha máxima se aplica, né, professor Luiz? Seja bem-vindo. Se você não gosta de política, tem alguém que gosta e vai ocupar o seu espaço. É bom que se diga isso, né? É verdade. Azar de quem fala que não gosta, né? Então, é um tema muito importante. Obrigado, Návio, pela abertura do espaço. Antônio Paulino, professora Maria Moura, muito importante essa roda. E falar da importância aqui desses canais de comunicação, como é a TV Sudeste, no sentido de construir essa pauta e esse processo que também é educativo, né? Os meios de comunicação, quanto mais qualidade você imprimir nos processos de comunicação, mais vai dar oportunidade para que as pessoas, no dia a dia, possam ter informação de qualidade e assim também se politizar. Então, a roda política também tem esse caráter aí nesse diálogo com a população catalana, no sentido de construir essa
vamos dizer assim, essa educação política que é muito necessária hoje no nosso contexto. Pois é. Bom, o Antônio Paulino já meio que começou atropelando aqui, já colocou você quase como candidata, Maria. Eu estou com pressa. Mas é o seguinte, Maria, mas é o seguinte, mas pelo que a gente está percebendo, está vendo aí, já estamos numa pré-campanha. Já uma movimentação, né, Paulino? Você não é, parece que não é a única pré-candidata do PT. Mas hoje, como é que está essa situação, Maria? Hoje a gente pode configurar... outros nomes? Pois é, tinha outros nomes, Paulino, mas a informação que a gente teve é que, né, inclusive, Afundilou. um dos próprios pré-candidatos era o próprio professor Luiz. Como é que está essa situação em termos de pré-candidatura do Partido dos Trabalhadores em Catalão? Então, de fato, veja o que ocorre. O Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores hoje é o partido da vez. As pessoas querem estar no Partido dos Trabalhadores. Então, o que ocorre? Por quê? E é natural que apareça, que queira vários candidatos concorrerem. Por que estão querendo o PT? Porque o Partido dos Trabalhadores é a energia que movimenta essa nação. Ele é constituído pela energia, principalmente de nós trabalhadores. Ele é responsável por toda esse progresso e esse bem-estar que nós já conquistamos até hoje aqui é fruto das políticas constituídas do Partido dos Trabalhadores. Hoje, veja bem, por que o PT, sendo um partido jovem, vamos dizer assim, com 44 anos de idade, ter conquistado o patrimônio que conquistou? Por quê? Porque é feito principalmente de trabalhadores. Trabalhador trabalha e sabe fazer, e movimenta e gera tudo o que nós temos. O grande desafio hoje nosso Partido dos Trabalhadores é fazer com que todos os trabalhadores e trabalhadoras participem dessa riqueza acumulada e produzida por essa energia que constitui o Partido dos Trabalhadores, que todo mundo possa usufruir desse bem-estar. Mas sobre a pré-candidatura, Maria. Por isso, o Partido dos Trabalhadores está aí, com muita gente querendo representá-lo. Então, o que ocorre? Aqui em Catalão, especificamente, nós estamos hoje oficializados, legitimados para estarmos concorrendo às eleições em pé de igualdade com todas as outras frentes que despontam com a mesma aspiração de representar a nossa comunidade catalana, estando ali a prefeitura. Então, o que ocorre? A princípio, nós tínhamos, né, Luiz? Nós tínhamos quatro pré-candidatos. Tinha meu nome, né? Professor Luiz se intitulava, o professor Júlio Pascoal e o Carlos Salviano. É importante que no Partido dos Trabalhadores tudo acontece a partir de diálogos. A gente busca consensos e a gente acaba querendo que o partido seja projetado. Parece que eu vi nas redes sociais uma foto sua com Fernando Safato, que é do PSB. Ele na condição de vice seu, é assim mesmo? Sim. Então, o que ocorre? Em conversa entre a gente, então o professor Luiz retirou o nome dele enquanto pré-candidato à prefeitura, o professor Júlio, pela mesma forma, e em apoio ao meu nome. Então, por que isso ocorreu? A gente analisou, né, professor? O professor talvez pudesse falar melhor acerca desse assunto, mas o que nos levou a esse consenso foi a consideração, a história de vida que a gente tem aqui em Catalão, construída, né, considerando a minha trajetória política, profissional, com as bandeiras do sindicalismo e, de certa forma, bem um ativismo nessa questão. Então, isso aconteceu de ter essa
escolha. Além do que, também, nós queremos trazer algo novo, apresentar algo novo para a nossa população, incluindo a questão de gênero nessa disputa. Aqui em Catalão, se nós formos a analisar historicamente falando, as mulheres não têm a grande maioria das mulheres não tem esse protagonismo. O PT está fazendo um trabalho no sentido de conscientizar, trazer as mulheres para a política aqui na cidade? Sim. Haja visto que, se a gente for considerar aí a história das representações da prefeitura, são homens. Né? Se a gente for falar de Maria Ângela, era uma vice, por acidente, acabou sendo a protagonista. A professora Maria da Glória também, que foi uma vice. Mas não teve até hoje uma ousadia de mulher que aspirasse estar encabeçando representar esse cargo, essa responsabilidade. Você vai encarar os homens dos outros partidos assim, de igual para igual? Então, o que ocorre? Sendo assim, você me falava do professor Fernando Safatli. Nós aqui estamos agremiados em uma frente democrática por Catalão, onde as siglas PT, PSB. E essa frente... Só os dois? Por enquanto, são... Daqui a pouco o MDB também vem. Sim, nós estamos abertos a diálogo com todas as forças que comunguem o nosso projeto político que nós representamos. O nosso projeto político, jeito de governar, de cuidar da coisa pública, do bem comum do PT, é de forma participativa, né? Então, a gente constrói o nosso projeto político de forma participativa e a gente tem feito isso aqui em Catalão e também o PT surgiu a partir dessa prática. E aí o que ocorre? Como a gente está dizendo que com 44 anos hoje de existência, quantos governos nós já fizemos e com um projeto político consolidado de inclusão social que faz a diferença. Para simplificar, Maria, você diz, o Fernando Sapato vai ser seu vice? Sim, a princípio sim. Isso está certo. Está consagrado. Fernando Sapato é o nosso vice na nossa chapa. Nessa configuração, sim. Então, é PT e PSB. E PSB. Mas certo. Estamos abertos Maria. a outros que comunguem o nosso princípio democrático, o nosso jeito de fazer política, onde aqui em Catalão a gente possa dar visibilidade os programas sociais do Lula, os investimentos do governo federal aqui em Catalão. Então, nós estamos para representar essa questão. Quando você me fala de mulher, a gente está preparado para... Claro, o nosso foco, principalmente, são as mulheres. Por que as mulheres? Porque a gente sabe que mulher é aqui responsável pelo equilíbrio das coisas. Reconhecendo ou não, isso é fato. Então, o que ocorre? Por que não a gente não começar a fazer esse trabalho com as mulheres, trazer esse protagonismo, essa força, esse cuidar da mulher para a coisa pública? Tá joia, esse Maria. é o nosso foco. Tá bom. Mulher e juventude. Tá bom, Maria. Tá bom. Muito bem. Professor, você quer, porque o senhor foi citado aqui. Sim. Você quer... Desculpa, Nave, sim, também te atrapalhei aí. Vamos lá. Você abriu mão da pré-candidatura a prefeito, vai se candidatar a vereador? Sim, pretendo. Você contextualiza rapidamente isso, porque tem várias perguntas e já tem gente mandando pergunta quente aqui, viu? Não, perfeito. Então, vamos pensar o seguinte, o PT nacional, ele constrói uma unidade a partir das resoluções. Então, nós temos como referência o estatuto e, com base no estatuto, o Diretório Nacional, ele estabelece resoluções. E uma das resoluções, considerando que é a federação PT, PV e PCdoB, federação que se organiza nacionalmente, que se constituiu em torno da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, a federação é responsável hoje por encaminhar a questão do processo. Como é que está o PV? Como é que está o PV? O PV não está estruturado. Pois nem e o PCdoB? Também não. Não? Não.
E nós teremos, na próxima semana, teremos a reunião em Goiânia da Federação, uma reunião estadual da Federação, para a gente discutir detalhes especificamente vinculados à Federação. Agora, eu estou falando isso porque isso tem conexão com esse diálogo que nós fizemos. Nós temos, então, que encaminhar a nossa decisão até início de abril para a Federação. E, com isso, nossa Comissão Executiva Municipal estabeleceu uma resolução organizando como será o processo de deliberação com base no Estatuto. Então, nós ficamos 15 dias dedicados exclusivamente a diálogos internos, que foi uma orientação nacional que nós temos que buscar o máximo de consenso e diálogo interno. Então, a gente estabeleceu 15 dias para fazer esse diálogo e, nesses 15 dias, nós tentamos, dialogando, tratando dos pontos em comuns, a gente tentou afunilar o nome. Não conseguimos 100%, mas nós conseguimos parcialmente encaminhar uma síntese parcial, se nós pudermos dizer assim, em torno do nome da professora Maria Moura, pelas razões que ela acabou de colocar. Então, eu abri mão da minha pré-candidatura, do meu nome como a prefeitura de Catalão, o professor Júlio Pascoal também, num diálogo fraterno com a professora Maria Moura. A nossa ideia era ampliar isso, né? E a nossa perspectiva é que a gente realmente saísse com um nome de consenso, mas nós tivemos um consenso parcial em torno do nome da professora Maria Moura. Falar em consenso, quando o professor Júlio Pascoal disse que queria e veio para o PT, tiveram algumas manifestações de resistência, não queriam que o Júlio viesse para o PT, porque achavam que ele estava vindo lá do partido da direita e que não tem nada a ver, não se identificar com as ideias propostas do PT. Agora eu estava vendo também nas redes sociais, é onde a gente fica sabendo das coisas, o doutor engenheiro Leonardo Martins também está vindo, ou já veio para o PT, é isso? Ele se filiou ao PT. Ele fez a inscrição, né? Ele fez a inscrição e tem um processo, né? Você se inscreve... Para ser aprovado ou não? Tem que ser aprovado. É tipo um vestibular, então? Estatutariamente, eu vou falar em termos de estatuto, né? Para você ser filiado ao PT, você tem que requerer, você acessa o site, faz a inscrição ou faz a inscrição pelo sistema no papel mesmo, e nós lançamos no sistema. PT então é um partido diferente dos outros, né? Com certeza. Sim. Até outro dia... Até para admitir os filiados... Até outro dia, os cientistas políticos diziam que o PT era o único partido que existia no Brasil. E por quê? Porque ele tinha um programa, tinha um projeto de sociedade e tinha uma série de características que não era comum a outros partidos. Então, nós temos sim, se você pegar o nosso estatuto, você vai ver que o PT ele trabalha a questão da democracia interna, sim. Nós temos um processo muito estabelecido de como realizar o processo de eleição interna. Nós temos os PEDs, os programas de eleições diretas, e temos um conjunto que termina implicando nessa questão. Então, por exemplo, quando a pessoa se apresenta como filiado, ela não é de imediato. No caso do prazo... Leonardo Martins, ele já foi avaliada... Como está o processo dele? O processo dele já foi aprovado? O processo dele está sendo avaliado, ele ainda não assinou a documentação, né? Ele não fez ele tem que assinar o termo de aceitação do nosso estatuto e tem que participar de uma assembleia de recepção de novos filiados. Isso não aconteceu ainda, então ele não pode ser considerado 100%, ele é um aspirante afiliado da Universidade do aqui em Catalão, Partido dos Trabalhadores. Tem alguma desconfiança das intenções do doutor Leonardo Martins em se filiar no PT? Assim, no sentido, sei lá... Pela proximidade dele com o prefeito. Eu acho que a melhor pessoa para falar a respeito disso é ele, né? Eu acho que ele é a melhor pessoa para falar a respeito, né? Acho que nós... Então corta, tá bom, parou tudo, corta aqui para mim, corta aqui. Corta a câmera 1. Professor Leonardo Martins, é professor também, né? Está convidado a vir participar da roda política e a primeira pergunta que o senhor vai responder vai ser essa, a qual o Antônio Paulino acabou de colocar aqui. Fernando, nós temos muito assunto e o tempo está correndo. Vamos lá. Eu preciso saber... já tem perguntas quentes chegando aqui, tem duas aqui. Não deixa esfriar, não. Vocês falaram que o partido
dos Trabalhadores é o Partido do Diálogo. Sim. Vocês acabaram de falar. Aí alguém Exatamente. aqui, ó, o Zé Carlos já mandou 2 perguntas. Eu vou começar do fim, viu, Zé Carlos? PT, Partido dos Trabalhadores, Partido do Diálogo. Diálogo até com o Renato Ribeiro do PL? Olha, nós temos aí, esse diálogo ele não é assim, indiscriminado e sem critério. Né? Então, o diálogo está estabelecido. Então, nós temos uma resolução específica sobre qual que é o espectro que nós podemos abrir aliança e diálogo. Né? Então, a restrição está sendo colocada para os partidos que se alinharem com o chamado à extrema-direita, né? E o bolsonarismo. Então, as figuras públicas e os partidos que estiverem alinhados com a extrema-direita, existe um veto estabelecido por uma resolução nacional, mas fora disso nós temos um leque muito amplo de abertura para diálogo, sim. Agora, a realidade hoje, né, Antônio Paulino, você pode complementar, é que o PT e o PL em catalão estão, podemos considerar, no mesmo... Cada um caminhando no sentido contrário. Não, senhor, nada disso. O PT e o PL em catalão estão quase que no mesmo barco, no sentido de ser oposição à prefeitura. Então nós podemos pensar a oposição de várias formas. Claro, né? Se você pensar exatamente. oposição a quem está no poder, agora, isso é uma coisa. Agora, uma oposição programática, aí tem uma diferença entre água e óleo, eu acho que não dá para a gente comparar. Esse é o ponto agora. Qual que é a grande diferença do PT, especialmente o de catalão? E vocês, eu queria que a Maria já respondesse isso também. Qual que é, então, essa grande diferença do Partido dos Trabalhadores? E comece explicando também o que aconteceu há 4 anos atrás, Luiz e Maria Moura, onde o PT ganhou no primeiro turno e depois perdeu no segundo turno. O que aconteceu? Começa do fim, depois sobre esse diferencial do PT. Bem, eu me programei para falar a partir do começo e não a partir do fim. Mas eu é que provoquei aqui, pode ficar à vontade. Importante é responder para eles a diferença histórica. A primeira diferença é a diferença histórica mesmo. Né? O Partido dos Trabalhadores ele é o primeiro partido que ele se constitui de fato com organizações da classe trabalhadora. Né? Recentemente, eu assisti um comentário da professora Madalena Chauí, uma filósofa da USP, que ela é filiada ao PT, e ela conversava sobre o contexto de criação do Partido dos Trabalhadores, e eu lembro de uma fala que eu achei muito interessante dela, dizendo que ela estava ao lado do FHC, do Fernando Henrique Cardoso, e discutindo a questão da criação de um partido que representasse a classe trabalhadora. E o FHC teria dado, vamos dizer assim, chegado para ela e falado algo do tipo: eu não vou ser dirigido por macacões azuis. E quem que eram os macacões azuis? Era o grupo do sindicato do ABC, que era o grupo liderado pelo Lula, né, no sindicato do ABC. Então, de certa forma, ali já estava a gênese da constituição do PSDB. Né? E o Partido dos Trabalhadores, e se você pega a trajetória do Lula, você não encontra nenhum representante no nível do governo federal, nenhum presidente ou presidenta que tem o perfil do Lula, exatamente porque ele tem essa conexão direta com o histórico de constituição da classe trabalhadora. Né? Classe trabalhadora, do ABC, enfim. É o diferencial do partido, então, o diferencial histórico é esse diferencial histórico. Né? Eu acho que tem uma questão mesmo da questão da democracia Luiz, interna. Professor, né? hoje, 2024, agora, fevereiro, o PT tem alguma coisa de diferente aí dos outros partidos em termos de projeto e proposta? Tem diferença, Maria. O que, Maria? Quer me ajudar? Vamos lá. Gente, é visivelmente projeto político. Projeto político. Vamos, então, fazer um resgate histórico. A gente é professor, educador, a gente gosta de fazer aula. E considerando as questões, porque política é a arte do dialogar, do apontar, do analisar, e a pessoa ter a liberdade de escolher. Tá, então o que ocorre? É a diferença do PT com os outros partidos é projeto político. Então, vejamos, gente, até 2003, o Brasil era governado por um único projeto político, onde nós, classe trabalhadora, não éramos representados. Era uma elite,
eram os donos do capital que, de certa forma, governava essa nação por 503 anos. Tá. Com o advento da eleição do Lula em 2003, inaugurou-se no Brasil um outro projeto político. Um projeto político com um cunho de inclusão social, onde a classe trabalhadora, ela faz parte. Um projeto político participativo, um jeito diferente de promover classe social. Ou seja, dar ascensão social, mobilidade social para as pessoas. E sendo classe trabalhadora, o Lula vindo dessa classe trabalhadora, ele é um dos. Ele, então, conhece todo esse trâmite, ele conhece e sabe quais são as necessidades, de fato, da classe trabalhadora. É onde consagrou esse projeto do PT, que deu tanto certo que a gente pode ver que o Lula foi eleito de novo, elegeu o sucessor, elegeu de novo, teve esse hecatombe aí, né, que eu não falo nem o nome da coisa que passou por aí, mas retomou. Isso por quê? Porque a sociedade brasileira aprovou o projeto político que o PT, representado no presidente Lula, representa. Então, isso, gente, se nós formos analisar as diferenças, como era a vida do trabalhador e da trabalhadora antes de 2003, como é hoje a vida do trabalhador e da trabalhadora a partir de 2003. Maria, isso faz toda a diferença. O PT é o partido da diversidade. O partido é o partido da inclusão, é o partido da equidade social. Maria, isso é né? muito romântico e bonito de se ouvir. Sim. Mas vamos para a prática? Sim, e na prática? O PT tem... Eu quero saber da prática. Olha, estrutura, experiência, aqui em catalão, em catalão, estrutura, experiência, marqueteiros, tudo isso, dinheiro para ganhar eleição, tudo isso é que ganha eleição. Sim. É isso. O PT no projeto antes de 2003, sim, são esses requisitos que ganham eleição. Eram esses Agora requisitos. Não é mais? Hoje é pior. Isso não é o principal. Se você for considerar o presidente que disse que era presidente que nos antecedeu, ele vendeu a mãe, entregou e não levou. Mostrando que nós hoje vivemos uma outra conjuntura, com outros paradigmas e com outros valores. As pessoas evoluíram, porque a partir de 2003, com esse projeto de valorização de educação, de valorização de cidadania e etc., etc., as pessoas, gente, estão percebendo a diferença. E aqui estamos nós, você com o seu meio de comunicação, com essa utilidade que você... Pública, e o seu caráter eu conheço, você é uma pessoa que comunga com a gente desse projeto de promoção social. Isso aí faz a diferença, todos nós somos educadores. Eu sou professora, eu sou trabalhadora, eu sou sindicalista. O nosso projeto é esse. Nós temos discurso, isso não é romantismo, isso é realidade. E o nosso desafio é fazer com que as pessoas percebam a necessidade, para além de ideologia, de romantismo, a necessidade de mudança e perceba a mudança, perceba a mobilidade que acontece a partir do projeto político do Partido dos Trabalhadores. E aqui em Catalão estamos nós. Nós sabemos fazer, nós temos um presidente da República que os recursos chegam aqui em Catalão e não são citados. Veja os programas sociais que o Partido dos Trabalhadores disponibiliza. Então é muito simples a gente fazer essa análise. Há um ano atrás, isso tudo foi cortado das pessoas. A fome voltou para a nação. Veja, os projetos sociais voltaram. Luiz, e nosso povo hoje de forma pragmática, já tem então, vida. Concretamente, porque nós não podemos perder esse filho. Exato, e perder essa análise, esse raciocínio. Sim. Que é o que as pessoas, quem confia na gente, precisa ouvir isso de vocês. Sim.
PT em Catalão. Você provocou bem, o Antônio Paulino. Você tá pegando o ritmo aqui do negócio. Pegando o espírito da coisa. Mas concretamente, depois nós poderíamos fazer, o Antônio Paulino, você é jornalista mais experimentado, não é experiente não, experimentado do que eu. Mas a história do PT em Catalão? Poderíamos aprofundar sobre isso, mas nós vamos nos ater à realidade. O que esse partido tem para oferecer, então, concretamente? O que é que você tem de diferente aí do cenário? E depois essa análise de 2024, nós precisamos ouvir de vocês. O que aconteceu? Ganhou, depois perdeu, e aí? O que tem para oferecer, além do discurso? Além do discurso, nós temos oferecer o que nós chamamos do modo petista de governar. Então, o PT, ao longo dos anos, ele foi acumulando experiência com o orçamento participativo, com o que nós chamamos de inversão de prioridades nos municípios, que significa você investir mais nas áreas que mais necessitam, né? Eu daria um exemplo concreto, né? Eu trabalhei na gestão do Pedro Wilson, em Goiânia, e eu trabalhei num programa chamado Felicidade, e nós fomos para a área mais pobre de Goiânia, que era o bairro Floresta, e nós fomos lá fazer todas as políticas públicas se concentraram naquele bairro, que era um bairro onde a fome ela era muito intensa naquela região. E nós conseguimos melhorar o índice de desenvolvimento humano naquela região, que foi mapeado em algo que nós chamamos de mapa da exclusão e inclusão, que você mapeia com base nos indicadores sociais, econômicos e culturais, você mapeia e colore o mapa, identifica qual que é a região mais onde o índice de desenvolvimento humano é menor, né? E em Catalão, nós podemos fazer isso. Nós temos condição de mapear e localizar qual é a região de Catalão que precisa, em que as políticas públicas se concentrem mais na perspectiva de melhorar os índices de desenvolvimento humano e a melhorar as condições de vida da população nessas regiões. Isso nós chamamos de inversão de prioridade. É um jeito que nós chamamos de jeito petista de governar. A campanha passada, eu quero ouvir deles. Vou dar um minuto para o professor aqui, para Maria. Vou deixar você fazer uma réplica, Maria. Marca no relógio. Campanha passada? O que aconteceu? Honestamente. Em Catalão. Exato, porque eu não vi. Eu acho que vocês também. Pois é, você acompanhou. Vocês são do partido, é claro que acompanhou. Inclusive, eu cheguei a fazer denúncias, né, de um processo que estava acontecendo na cidade. Desculpa, Luiz, mas assim, Antônio Paulino, me corrija, por favor. Eu não vi uma movimentação do PT, do Partido dos Trabalhadores aqui na cidade, naquele ponto de ir para a rua, uma coisa forte em termos de movimentação. E aí o povo veio e deu aquela resposta no primeiro turno. Sem praticamente o PT, não sei se eu estou enganado, o PT não fez nada proporcional àquilo que o povo de Catalão entregou para vocês. E aí veio a resposta no segundo turno. E aí? Isso prova. Você quer completar, Lu? Isso prova o quanto as pessoas têm simpatia e gostam desse partido. Pois é, Maria. Veja bem. Mas entenda, se tivesse acontecido o que aconteceu em Catalão no Brasil inteiro, o presidente hoje era outro. Você há de convir comigo. Não, será que seria? Uai. Qual que é a diferença? Uai, no foi primeiro turno, não, foi uma coisa de 2.000 e poucos votos. Mas e aí é o que nós precisamos entender. O que importa na eleição, você sabe o que é, né? É voto na urna. E pronto. Exato. E no primeiro turno, o Lula ganhou com a margem acima de 2.000 votos. E no segundo turno houve uma margem de 90 votos. E o que aconteceu em Catalão? Eu acompanhei. Não foi uma campanha de busca de voto por parte da oposição. Foi uma campanha para que o eleitor de Lula não fosse votar. E eu cheguei, se vocês pegarem, no Ministério Público tem uma denúncia que eu fiz, né, em que haviam grupos vinculados ao grupo de oposição na campanha que estavam organizando pessoas pobres da periferia de Catalão, e essas pessoas estavam sendo arregimentadas para ir para um local, para uma espécie de entre aspas, uma festa, e eles ficavam ali meio vigiados até o fim do dia da eleição. Isso aí eu não estou falando, Catalão, eu estou dizendo que foi feita uma denúncia, eu recebi essa denúncia como secretário de organização, eu encaminhei para o Ministério Público, o Ministério Público, segundo ele, me informou posteriormente, foi no endereço, né? Mas, segundo ele, não constatou. Mas isso nós sabemos que aconteceu na cidade inteira. Então, não foi uma campanha em busca de votos, foi uma campanha, e isso foi no Brasil inteiro.
Você olha o que aconteceu no Nordeste, a Sim. tentativa de evitar que os eleitores fossem Mais às de urnas. 1.100 e tantos Aqui, pontos bloqueados. Aconteceu Sim, exatamente. Eu sim, conheci uma sim, pessoa foi que ele estava orquestrada desempregado, essa ação, orquestrada. a família com 3 crianças, a esposa e o esposo, sem trabalho, com dificuldade financeira. E qual foi a proposta que ele recebeu? Ele me falou isso, de fazer receber na casa dele para uma festa no dia da eleição, cujo objetivo era as pessoas não irem votar, ficar nessa suposta festa, que na verdade é uma ilegalidade, né? E evidentemente, né, isso aí gastaram muito dinheiro, muita grana, Sim, não para sim. conseguir voto, Maria, mas para evitar que os eleitores... Então a resposta seria essa, então. Essa é a resposta, na minha avaliação. Deixa eu fazer uma pergunta para a Maria, então. Você já pensou, já começou a pensar assim, como é que vai ser feita a sua campanha? Quem vai coordenar a sua campanha? Você vai ter um marqueteiro? Como é que vai ser a sua campanha? Mas hoje não tem política Olha, sem isso, não, Antônio. Paulinho. Não, mas Antônio, eu quero saber olha, dela. Mas tudo- peraí, Maria, é importante essa intervenção. Me desculpe, mas não perca a pergunta dele. Mas você já se imaginou, era algo que você sonhava algum dia? Isso passou, assim, pela sua cabeça, algo que você sonhava, em algum dia concorrer à prefeitura de Catalão? Sim, com muita naturalidade. Isso não me confere nenhuma vaidade, simplesmente trabalho e a vida inteira. Eu sou uma mulher forjada no trabalho. Eu sou educadora, eu sou professora, eu sou sindicalista, eu sou mãe, eu sou avó, eu sou dona de casa, eu sou cuidadora, eu posso dizer assim, da humanidade. E isso, para que a gente, e sempre militei, sempre gastei o meu corpo na vontade de ver outro mundo. E um jeito de nós conseguirmos materializar isso é você ocupando esses espaços institucional. É o jeito que nós temos. Por isso, a importância da política. E fazendo isso de forma comprovada, de forma responsável. Eu tenho uma trajetória, eu tenho uma história aqui e estou articulada, de certa forma, mundialmente, globalmente, com as causas de promoção de vida. Maria, na prática, como é que vai ser a sua campanha? Vai ter quem vai coordenar? Olha, nós temos, vai ter Antônio, marketing. Porque hoje, sem isso, ninguém ganha eleição. Ninguém ganha. Sim, Antônio, veja bem. Fora aqueles outros itens que você falou, né, Paulinho? Tudo Grana. Sim, Grana. tudo dentro das possibilidades. O nosso projeto, ele não é um projeto para agora, ele é um projeto em construção que ele começa. Porque se não tiver essa estrutura, foram feitos. Mas não tem Maria, vitória. Se nós ganharmos, mas o PT está aqui há 44 anos, praticamente. Mas o PT teve ganhar quem foi, como, mas Maria? organizado da forma que a gente se encontra hoje, estruturado com essa pé de igualdade de concorrer, é agora que a gente tem isso, de fato e de verdade, tá? Com a outra conjuntura, não se esqueça que nós passamos por um hecatombe, tá? Nós vivemos situação na política aqui nacional que eu penso que todo mundo que tem um mínimo de sensibilidade sentia o drama, o perigo que nós corremos na questão da democracia, o totalitarismo, aquela coisa toda. Então, por que não envolver com essa causa? Se nós estamos concorrendo, corremos risco, sim, de ganhar mentes e corações das pessoas e sermos eleitos. Gente, vamos administrar com muita competência, porque nós temos quadro de pessoas qualificadas para isso. Quem seriam essas pessoas? Para chegar lá e administrar Catalão, você precisa primeiro ganhar a eleição. É isso que eu estou querendo curioso para saber de que forma, de que jeito. Fórmula. De que jeito que nós vamos organizar chegar lá? Coisa, chegar lá? Para onde vai precisar de dinheiro para campanha? Sim, candidatos a vereador. Tem N formas, tem um ponto aí. Formas da gente conseguir. É claro, nós não estamos aqui para concorrer com poderio econômico, que essa estrutura existe. Mas nós também não podemos deixar que a questão financeira impeça de que o nosso projeto esteja em disputa.
Percebe? A diferença é essa. Olha, a diferença é essa. Nós não vamos concorrer com essa estrutura que está aí. Mas só que eu acho que você não consegue concorrer sem a mesma estrutura que os outros têm. A outra pergunta quente aqui, outra questão que não está nesse horizonte. Tudo dentro das suas possibilidades e dos combinados que a gente estabelecer. A nossa proposta, ela é sustentável, ela é efetiva, ela está em construção. Enquanto essa estrutura que é milenar se encontra, ela está em decadência. Então, a disputa não é para ganhar essa eleição, é no futuro. Se nós estamos concorrendo, só não pode ganhar quem não concorrer. E nós estamos concorrendo. Nós estamos concorrendo. Inclusive, querendo conquistar você para esse fim. Então, qual é o problema? Se você abraça a nossa causa, se você se identifica com o nosso projeto, por que você não vem fazer parte dele e trabalhar nessa perspectiva? Vou pensar no seu caso. Ué, é isso. Eu penso que você é um trabalhador que nem a mim, um trabalhador como a grande maioria dos brasileiros. Você não é dono do capital especulativo. Um trabalhador já cansado. O que existe esse projeto, nesse projeto que você refere com base em dinheiro, é a política feita com capital especulativo. O que é o capital especulativo? Não tem mercadoria, é só especulação. E essa política feita por ele também não tem projeto, não tem nada para você, não te oferece nada. Mas isso está na cultura, Maria. Mas é isso que nós estamos vindo para quebrar essa cultura. Nós estamos querendo outros paradigmas. Vocês estão vindo para romper isso. Lógico. Você é um cristão, você sabe disso. Nós temos maturidade e nós sabemos que um outro mundo é possível a partir das pessoas de bem, não das pessoas de bens. Isso tem que ficar claro. A pessoa tem que pensar nessas coisas. A gente faz política para ser feliz. Uma próxima pergunta, para ser feliz. A gente não faz política para estar no que não deu certo. Nós estamos para apontar outras perspectivas. Olha, esse é o nosso desafio. Conquistar você. A Anhanguera, falando em conquistar, vocês estão conquistando não só Catalão, mas a região também. O Otávio de Anhanguera falando que está ligado e mandando um abraço para vocês, parabenizando o programa. Obrigado, Otávio de Anhanguera. Otávio Luiz. Grande companheiro. Otávio. Bom, essa aqui que é a pergunta, gente. Olha só. Gostaria de saber de Maria Moura se há possibilidade de interferência, mais uma vez, de grupos de Catalão numa futura candidatura. O Zé Carlos perguntando. Acho que ele está querendo se referir a não só de Catalão. Interferência externa. O que dizer, Maria? Interferência externa, ele quer dizer... De Goiás. Sim, veja o que ocorre. Nós estamos em uma seara de disputa, né? E nós sabemos como esse jogo se dá. Não é um jogo de lealdade, não é um jogo de... Nós estamos com disputa de projetos diferentes. Então, sempre há aqueles tentando cooptar e coisa dessa natureza. Na política isso ocorre. Mas o diferencial é o nosso propósito. Isso é sólido, isso é experimentado, isso é materializado e nós queremos ser referência aqui em Catalão. Se nos derem oportunidade de fazermos, de chegarmos à prefeitura, é claro que as pessoas vão ter oportunidade de experienciar, de viver um outro tipo, de cuidar da coisa pública, do bem comum. Então, não se preocupe, nos dê a oportunidade de apresentar outro jeito de fazer política, de lidar com o bem comum, que é a coisa pública, de cuidar das pessoas, de cuidar do meio ambiente, de cuidar do trabalhador com todas as necessidades básicas, essenciais de vida, de promoção de vida. Modelo nós temos para seguir. Presidente Lula é uma referência global, ele exporta modo de governar para o mundo todo. Por que que aqui no Brasil nós não abraçamos e, num conjunto de verdade, transformarmos essas estruturas que a gente vive aqui no Brasil? Qual é a pergunta? Qual a pergunta? Você tem pergunta Eu já fiz aqui, Zé. Você falou que tinha uma pergunta, mas pensa nela aí.
Olha só, quem que eram os candidatos a prefeito em Catalão na eleição de 1989, Antônio Paulino? 89 não era nem nascido? 89. Não. Ele, Esse levantamento não, tu não, fazendo... ele sabe. Ele Mauro Fayad. Mauro Fayad, Maurinho Mauro Fayad, Neto. Mauro Neto, candidatos. os candidatos a prefeito. Sim. Vamos lá, Aguinaldo Mauro Mesquita. Neto, Aguinaldo Maurinho Mesquita. Fayad, Aguinaldo Mesquita e E do PT. Eu tenho esse João dado. Enéas. João Enéas. João Enéas. Verdade. Sim. Ó, 89. algo me intriga aqui, Maria, quando você fala que esse momento é o que vocês estariam mais perto de chegar ao Palácio Pirapitinga. Sim. Seria... Nessa contemporaneidade. Pois é, mas assim, eu participei da campanha de 2000 e foi uma campanha histórica. Você Eu também estava lá, né? Sim, claro. Eu participei com o saudoso João Enéas e há quem diga que foi a única chance que o PT teve com mais real de realmente ganhar, e até os próprios adversários admitem isso. E algo que chama atenção naquela campanha, e que o Lula repetiu aqui 2 anos depois, na eleição presidencial, foi o quê? Composição. O João Enéas fez uma composição aqui em Catalão com o Geraldo Mesquita, que era uma figura muito séria, um empresário muito bem conceituado e mais à direita. Só que, né, eles tinham afinidades por conta da seriedade que ambos tinham, né? A gente se lembra disso. E aí, 2 anos depois, que o Lula imitou Catalão, porque quando ele pega o Zé Alencar e faz aquela chapa, foi algo que consolidou e chancelou ali né? E o PT de 2024? Mas você há de convir que a direita e a esquerda, naquele contexto, tinham uma outra característica. Hoje nós não lidamos com a direita, nós lidamos com a extrema-direita. Nós não temos restrições com a direita tradicional, aquela direita que... democrática. A prova disso seria o Júlio, né? Nós temos restrições com a extrema-direita. Isso tem diferença. E por que dessa decisão? Não precisa nem comentar. Veja o que nós vivemos aí esses últimos 4 anos. O que nós passamos? A depredação que aconteceu nessa nação, né? Então, gente, hoje é uma outra conjuntura que exige-se outras configurações. E aí nós estamos abertos àquilo que nós falamos para todas as pessoas de bem, que queira construir conosco esse projeto que a gente representa, que é um projeto de inclusão social, é um projeto político de promoção de vida. Isso, todos que têm essa configuração, estamos abertos, estamos de braço aberto para nos ajudar a fortalecer. E prova disso, Nave, você veja bem, aqui em Catalão, olha, como você falou, no primeiro turno nós ganhamos aqui a eleição do presidente Lula, com tudo que a coisa... Aqui tem uma configuração muito forte do dinheiro que determina os rumos. Então, a prova, Antônio Paulino, que não está mais bem assim, não é bem assim. As pessoas evoluíram, estão percebendo a diferença, e é nessa esteira que a gente vai. Nós vamos estar seguindo. E conquistando mentes e corações. É isso aí, olha, obrigado a todo mundo que está participando. Luiz do Cajueiro também mandando um abraço aqui, parabenizando pelo programa. Obrigado, Luiz. Uma pergunta que depois tem uma quente aqui, que é direta, hein? Essa não tem jeito, na linha, é frontal essa aqui em relação a Lula e Bolsonaro. Vai, você quer... Não, eu só queria fazer um ligeiro comentário aí sobre a fala da Maria. Esse negócio, eu acho que o povão, que a massa que elege os políticos, não entende muito esse negócio de esquerda, direita, ultradireita. Esse povão não entende isso. Sim. e isso aí não tem muita influência nas eleições. Acho que não. Você acha que é mais, então, a questão do... candidato, vai ter voto no candidato. Eu sou simpático com o Luiz, gostei dele, gostei da conversa dele. Agora, não interessa se o Luiz é esquerda, direita, se ele é radical. Eu acho que as pessoas não levam isso em conta. Mas o histórico... Aí é que está, Paulino. É a questão
das pessoas entenderem que a gente vive em uma sociedade organizada com seus projetos. O que ela representa? Eu preciso entender que quem é o guardião disso é o partido, não é a pessoa. Entendeu? A pessoa, ela pode ter uma influência, mas hoje não está muito. E aí é que entra a minha responsabilidade como educadora de mostrar para as pessoas, para além dos adjetivos esquerda e direita, mostrar para eles na prática o que isso significa em termos de materialidade. Compreende? Essa é a questão. Essa é a questão. Eu quero ainda ver. Eu acho que não vou ver, não, viu? O dia que o povo, a cabeça da população mudar e for entender esse seu discurso, assim, projetos, propostas, porque isso é muito importante, é importante. Só que o povo vai mais no que é prático, no que está levando vantagem. Infelizmente é desse jeito. É vantagem momentânea. É isso que nós temos que educar nosso povo para a questão de projeto político de inclusão. Tirar o nosso povo da mendicância. Esse é o nosso desafio, porque eles foram educados. Isso foi criado, as pessoas não nasceram dessa forma. Educaram elas para serem assim. Agora, para deseducar, é o meu papel, é o meu papel, é o seu papel, é o nosso papel, é dos meios de comunicação. E por que o presidente Lula é o que mais investe em educação? Porque se nós ficássemos no projeto anterior, representado por aquela coisa que eu não gosto de falar o nome, nós íamos ter educação, a escola sem partido, a escola agora vai ser na sua casa, você pode pagar. O restante, meu amigo, vai voltar para a vala de onde saiu no projeto lá da colonização. O presidente Lula é o presidente da educação, é o presidente da saúde, é o presidente que quer devolver bem-estar, distribuir renda, que todo ser humano participe dos bens culturais produzido pelo trabalhador. Isso que é o nosso projeto. Cadê a pergunta boa aí? Já que você citou ele, o Zé Carlos, ele estaria participando com a gente, nos ajuda e faz parte da bancada também. Portanto, sua participação aqui, viu, Zé Carlos? Intervenções importantíssimas. Catalão é uma das cidades mais importantes de Goiás e também com problemas ambientais, com tanta coisa importante. Provavelmente, o Bolsonaro deverá vir aqui dar apoio ao seu candidato. E o Lula? Olha, eu penso que Bolsonaro hoje, ele vive aí mendigando, né? Mendigando aí, qualquer boteco que chamá-lo, ele vai estar, né? E etc, e etc. Cuidado com o que você fala. Então, veja bem, eu tenho, como diz, a autoridade para dizer isso, porque é o que a gente está percebendo, está mendicando, né? Essa popularidade. E ele tem ainda uma popularidade que o representa, mas nada que tem sustentabilidade. Vai ter um evento agora dia 25. Nada que tenha sustentabilidade, entendeu? Então isso é tranquilo, isso não nos incomoda, porque é bem apartado essa gente, E aí nós sigamos com o nosso projeto de promoção, de bem-estar social para a nossa cidade, porque é na cidade que a gente tem que ser feliz. A responsabilidade de construir uma estrutura para que todos aqui vivam bem ou vivam menos pior é de responsabilidade nossa. É na cidade e na zona rural que devemos viver bem. No município. Brincadeira. Mas caminhando para encerrar, eu vou abrir o espaço daqui a pouco para saber quais são os próximos passos do Partido dos Trabalhadores em Catalão. O Antônio Paulino provocou bem em relação à estrutura, e vocês colocaram a respeito de diálogo, estão aí com o PSB. O Fernando Safato, ele é articulista da TV Sudeste muito antes do processo, quem nos acompanha sabe disso, está convidado a vir para a gente também, colocar ele na roda, né, o Antônio Paulino. Mas você queria pontuar algo sobre essa questão que a gente colocou aqui, é importante, Luiz. Sim, falar de algumas questões bem concretas, né, que junto com a Frente Democrática de Catalão, nós estamos realizando reuniões nos bairros
no que nós chamamos de Conferência de Políticas Públicas. A gente tem uma realidade em Catalão que a administração municipal ela não tem o hábito de realizar conferência de políticas públicas, que é um instituto da Constituição que abre a possibilidade de ampla participação e fortalecimento da democracia direta e representativa. E em Catalão isso não existe. E o que nós estamos fazendo pela Frente Democrática Catalã? Nós estamos indo para os bairros, numa coisa que nós já praticamos no que nós chamamos do modo petista de governar, que é o planejamento participativo, o orçamento participativo, que inclusive no governo Lula teve uma edição. E nós estamos indo para os bairros dialogar com a população. Nesse momento nós estamos dialogando sobre o tema da saúde e a nossa expectativa é que esses diálogos do que nós chamamos de pré-conferência nos bairros e as pré-conferências e a conferência municipal de políticas públicas subsidie, dê elementos para que a gente possa identificar os gargalos que existem no dia a dia da população, da comunidade, para que a gente possa fazer um plano de governo sintonizado com as reais necessidades da população catalã. Queria só, aproveitando o gancho aí, Luiz, hoje não existe aqui em Catalão mais as associações de bairro, né? As associações se organizavam, a população só, né? Nos bairros. E quem começou esse movimento de formação de associações de bairros em Catalão foi o prefeito Alei Margon. Eu, inclusive, trabalhava com ele lá. Ele começou esse processo, ele me incumbiu, junto com outras pessoas, de ir para os bairros, formar associações, organizar a população dos bairros. E ele ouvia muito. Quando ele queria fazer uma obra, ele sempre chamava a associação para discutir aquilo ali com a associação. Então, eu acho que ele é mais ou menos uma coisa... Perfeito, né? É algo nessa direção. Era participativo, era uma administração participativa. Sim. Nesse aspecto. As associações de bairro participavam, sempre ele chamava, convidava para discutir os projetos dele, o que é que ele queria fazer. Perfeito, é nessa direção. É por aí. Né? Exatamente. A questão, nesse momento, é instituir isso como uma prática permanente de um plano de governo. De participação nas decisões. Para a gente encerrar, o que a gente observa, Paulino, pelo menos uma impressão que a gente tem, por conta até do que a gente tem visto na grande mídia, é a postura do presidente Lula, né, atuando em diversas frentes, e há quem diga que essa popularidade dele, até recentemente nessa última pesquisa, foi algo negativo. Eu discordo, em função da conjuntura que nós estamos vivendo. Não sei se você lembra, vocês podem me ajudar, porque vocês são do partido, tem até a obrigação de saber, né? Em relação a bom e ótimo, acho que deu 40%, 44%, né? 39%, quase 40%. Quase 40%, algo nesse sentido. E aí, em função do que aconteceu, e o histórico de Catalão, que elegeu em 1946 um prefeito do PSD, ou do PSB, é do PSB. Você votou nessa eleição? Não tinha, nessa não, ainda não tinha 16 anos, como acho que você tinha, mas tudo bem. Eu não sei se você foi, mas enfim, foi o único prefeito no Brasil que foi eleito aqui em Catalão, que foi João Neto de Campos, em 1946, pelo PSB. E aí, onde eu quero chegar? Aqui existe essa linha progressista em Catalão. Sim. E aí a pergunta é, no caso vocês, né, estão embasados ou estão fundamentados ou nesse contexto histórico apenas nisso, ou em mais o que para realmente ir para uma eleição para concorrer com possibilidade de ganhar? É só nessa conjuntura, sim, nessa questão histórica ou o que mais? Estão calcados, por exemplo, no governo Lula, por exemplo, no que o PT está fazendo a nível nacional, porque Catalão exige mais, né? Exatamente. Não, assim, deixa eu fazer um comentário sobre esse ponto, que é importante. A campanha, via de regra, ela tem uma série de estratégias e táticas que você lança a mão. Evidentemente que a gente não vai aqui abrir mão de toda e qualquer tática e estratégia num processo eleitoral, mas, por exemplo, é essencial você fazer pesquisa, né, para fundamentar saber como é que está o perfil da população, como é que ela está vendo os problemas do seu bairro, então
né, nós temos buscado realizar pesquisa. Em 2020, nós fizemos pesquisa antes de lançar a candidatura. Nós lançamos é importante lembrar que nós lançamos candidatura própria em 2020. E nós vamos continuar com essa pegada de realizar as pesquisas, né? E como é uma área que nós estamos nessa área, né? Pesquisa de opinião pública, eu sou dessa área, do campo da psicologia social, e a gente vem construindo esse sistema para fazer diagnóstico da situação local, do perfil do eleitorado, das suas opiniões, e isso vai, sim, nos ajudar a construir a nossa tática, a nossa estratégia, além do diálogo estabelecido com as várias forças políticas que quiserem caminhar conosco. Para fechar, então, não tem mais... Essa geopolítica de Catalão, que você fala, Catalão é um polo, não tem dúvida. Catalão é um polo que influencia toda a região. Se a gente é favorecido, e toda a região é favorecida. E a gente pode imaginar, veja bem, depois de um ano do presidente Lula na presidência, reassumiu o executivo, veja quanta coisa já modificou aqui em Catalão. Veja a duplicação, veja os programas sociais, tudo em pleno vapor novamente, os programas de Minha Casa Minha Vida, Mais Médico, enfim, na educação, em todas as áreas você percebe um dinamismo. O que é preciso aqui em Catalão é que isso tenha visibilidade. O modo de governar aqui, nessa gestão atual, eles são muito concentradores. E não tem essa prática de dizer, olha, gente, isso aqui é benefício do governo federal. Não, o prefeito aí hoje, ele tem esse perfil de dizer eu, e aí a gente fica no prejuízo. O governo federal não tem nenhum protagonismo. Agora, as pessoas precisam observar que as coisas mudaram. Maria, olha que você vê o prefeito falar eu, você entra lá e fala nós. Prefeito nós Lula estamos fazendo, né? Modificou a vida das prefeituras. Hoje você tem dinamismo nas prefeituras. Hoje você tem perspectiva. Hoje você tem como planejar. A pergunta é se apenas mostrar isso vai ser o suficiente para convencer o eleitor de que vocês são capazes de gerir a cidade. A grande pergunta é essa, e nós vamos acompanhar de perto. A TV Sudeste está com essa proposta de, hoje, conversando com a Maria Moura, pré-candidata a prefeito. Quando oficializar, ela vai vir aqui como candidata, aí o contexto é outro. A gente já vem com um programa de governo. E aí, com proposta. Você já vai começar a mexer nesse programa de governo, Maria? Sim, com proposta. Ele está sendo construído. Nós já temos um programa, nós já temos um esqueleto. Essas são as adaptações locais. Essa é o diferencial do nosso modo de governar. Muito bem. Então, essa questão da inversão de prioridades é um elemento. Sim. A gente tem que concentrar investimento nas regiões mais necessitadas da população. E a proposta, futuramente, é a gente fazer um debate, um amplo debate, individual com os candidatos e depois entre eles também. Sim, claro. Quando foi que teve debate em Catalão, algo assim do alto? Vamos acompanhar isso. Para fechar... A população espera, a população espera isso de nós. Vamos dar de presente para a população esse novo jeito de fazer a coisa pública, de governar, de cuidar da coisa pública. Obrigado, Antônio Paulino. Até a próxima oportunidade. Olha, vem aí, anuncia os próximos convidados. Pode anunciar. Pode anunciar? Olha ali para a câmera. Olha lá, atenção. Close and caption. Eu estou sabendo que na quinta-feira, depois de amanhã, o presidente da Câmara Municipal, Jair Humberto, vai vir aqui, na quinta-feira. Na terça-feira da semana que vem, quem que é? Eu esqueci. Tem o prefeito de Cumari. João Rios, de Cumari. E também o pré-candidato a prefeito no caso, Nelson Fayad. Precisa ver como é que partido que está. Está no União Brasil, está no Podemos? Não importa. Até nisso nós levamos vantagem. Até nisso nós temos vantagem, minha gente. Você já tem um partido definido. Claro, já tem programa, já tem tudo definido. Até nisso nós estamos à frente. Não entendo por que você fica aí insistindo, Antônio Paulino, de que jeito nós vamos chegar? Chegando! Estou muito preocupado com essa questão, muito. Você não me convenceu. Jura? Mas vamos continuar, então. Jura? Continuamos. Após o programa tem uma sala ali, vocês fiquem à vontade, viu? Fiquem à vontade. Nelson Fayad, então, deve vir, então,
também na semana que vem, já deu ok aqui, já marcou com a gente, para que a gente possa bater um papo da mesma forma que fizemos aqui. Então, professor Luiz, muito obrigado pela presença, até uma próxima oportunidade. Agradeço demais, Návio, pela oportunidade de dizer em uma frase: política é a arte do impossível. E nós vamos fazer o que muitos acham impossível, que é ganhar esse processo eleitoral. Muito obrigado. Maria Moura, pré-candidata a prefeita de Catalão pelo PT, se despede agora da nossa audiência, boa audiência, inclusive, aqui da TV Sudeste hoje, também do jornal Dito e Feito. Obrigado, Maria. Então, Návio, agora, de fato e de verdade, é gratidão por essa oportunidade, por esse momento. A gente brincou, mas nós falamos de coisa séria. Nós estamos aqui para apresentar algo novo para a nossa comunidade catalana em termos de modo de fazer política, tá? E continua você aí com seu meio de comunicação, com essa responsabilidade social que eu sei que é próprio sua, e nós só temos que agradecer, e agradecer aí a sua audiência, né, seus telespectadores. E nos aguarde, daí a pouco a gente volta com o nosso programa de governo para a cidade de Catalão, para a Prefeitura de Catalão. Está aí, portanto, Maria Moura, pré-candidata a prefeita de Catalão pelo PT, conversou com a gente hoje na nossa roda política. Essa roda que está girando e vai girar muito mais, com o intuito de fazer o quê? Com que você tenha a exata compreensão, você tenha a noção exata do que está acontecendo na sua cidade e para que você possa tomar a decisão correta, para que você possa formar a sua opinião, e é assim que a gente conclui, né, mais essa edição, e a gente cumpre também o nosso papel social. Estamos aqui para isso. Agora sim, na última câmera, todo mundo vai dar um tchau ali e despedir da nossa audiência hoje, que foi muito boa também. Dá um tchau aí, Paulino. Valeu a todos. Fiquem com Deus, todo mundo. Pode ficar aqui, Maria. Deixa eu aparecer. Você tá, é tudo pensado. E mais uma vez, obrigado à nossa produção, o nosso produtor, a produtora Cora Carolina, o nosso editor e diretor de TV, o Eberson, muito obrigado, e também o nosso estagiário Caio aí conosco. E obrigado a todo mundo que participou também. Muito obrigado a todos, até semana que vem. Valeu, Até a gente. próxima. Valeu. Até mais. Valeu. Um abraço.